A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 15, que as pessoas, elas colocavam os enfermos nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro as tocasse. E todos eram curados. Forte essa passagem, né? Imagine, por onde Pedro passava, aonde a sua sombra projetava, os doentes eram curados. Você consegue imaginar isso? Uma sombra curando? Uma sombra libertando? Mas não era uma sombra natural. Não era a sombra de Pedro que operava milagres. Era o poder de Deus na vida de um homem transformado. Um homem cheio do Espírito Santo, que fazia com que até a sua sombra carregasse a presença de Deus. Pedro, ele era tão cheio do Espírito Santo, que até a sombra dele tinha o quê? A presença de Deus. Carregava o poder de Deus. Aonde a sombra dele projetava, havia milagres, havia cura. Pedro, ele era um homem comum. Ele era um pescador. Pedro, ele era conhecido por ser um homem bruto, impulsivo e até covarde, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando Pedro recebeu o Espírito Santo, aquele homem natural morreu. Aquele Pedro morreu. E nasceu um novo homem. Um homem que se tornou um canal de bênção, um canal de libertação. Ele se tornou um instrumento nas mãos do Espírito Santo. E você também vai receber o Espírito Santo. E você também vai se tornar um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Amém, pessoal? A presença de Deus estava na vida de Pedro. E era tão forte que as pessoas sabiam que se ele passar, até a sombra dele podia curar todo o sofrimento. Quando você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, você se torna a cura. Amém, pessoal? Você se torna uma cura para a sua família, para aqueles que estão sofrendo. O poder de Deus passa a estar dentro de você. É isso que tem que acontecer com cada um de vocês. Você deixar de ser uma pessoa doente e passar a ser a própria cura. Você passar de ser uma pessoa endemoniada e você passar a ser aquele que liberta. Aonde você passar, vai haver libertação, vai haver cura. Deus quer te usar. O Espírito Santo, ele quer usar você. E para isso, você precisa abrir o seu coração. E você precisa deixar Deus entrar na sua vida. Deixar Deus te usar. Pedro também era um homem comum como nós. Mas você tem que ter essa fé. Aonde eu chegar, vai chegar o poder de Deus. Aonde eu chegar, vai chegar a luz. Graças a Deus, pessoal. Quando você carrega a presença de Deus, as cadeias se quebram só com a sua presença. Quando você carrega a presença de Deus, aonde você chega, chega a luz. E as trevas,
bate em retirada. Não tem como o diabo ficar na sua família, na sua casa. Aonde você chegar, chega Deus. Você tem que ter essa preocupação. Tem muitas pessoas que elas estão preocupadas em expulsar o diabo, mas elas não estão preocupadas em ter o Espírito Santo habitando dentro delas. Tem pessoas que ela quer vencer o diabo, mas ela não quer se entregar para Deus. O diabo, ele só sai da vida de uma pessoa quando ela se entrega para Deus. Tem gente que pensa que pode ficar neutro. Eu não quero nem Deus nem o diabo. Não, não existe isso. Só existe dois lados. Ah, mas eu não quero Deus. Se você virar as costas para Deus, automaticamente você está abrindo a sua vida para quem? Para o diabo. E quando você se volta para Deus, o diabo sai da sua vida. Então tem muitas pessoas que elas querem se libertar. Pastor, ora por mim, expulsa esse mal da minha vida. Tá bom, eu vou expulsar. Nós já expulsamos, né? Mas eu pergunto, você quer entregar sua vida para Jesus? Se libertar de fato e de verdade? Vocês estão compreendendo, pessoal? Quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão atormentadas por espíritos? Espíritos de depressão, de medo, de vício, de enfermidade. Quantas pessoas estão com problemas emocionais, espirituais? Sabe o que elas precisam? Elas precisam se entregar completamente ao Espírito Santo. Não basta apenas você expulsar a doença, o vício, o mal da sua vida. É preciso você se entregar para Deus e receber o Espírito Santo. Você querer ter uma intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que vêm aqui na igreja, quer que a gente arranque o diabo dela, para ela voltar lá para o mundo e continuar servindo esse mundo. Ela sai da igreja, o diabo volta para a vida dela. Você precisa entender que você tem que se entregar para Deus. A libertação vai além de uma oração. O que essa pessoa precisa? De uma sombra como a de Pedro, passando por elas. Precisam de alguém que liberte o que elas carregam dentro de si. Sabe o que essa sombra representa? A sombra representa a sua influência. Você tem que influenciar sua casa, sua família, seu trabalho para o bem. O que a sua sombra tem carregado? O que você transmite quando você passa? Você transmite paz ou confusão? Você transmite luz ou trevas? Fé ou medo? Pedro não pregava com palavras apenas. Pedro, ele pregava com a sua presença. A sua presença, a sua atmosfera tinha Deus. Amém, pessoal? E é isso que nós temos que ter na nossa vida também. Deus, ele quer usar você assim. Para Deus, não importa o seu passado. Para Deus, não importa o que você fez. Pedro, ele foi transformado, não foi? E você também pode ser. Você pode ser o Pedro da sua casa, o Pedro da sua família. Você primeiro tem que ser transformado para poder salvar a sua família. Mas isso só vai acontecer
se você se encher do Espírito Santo. Se você parar de viver no raso, no superficial, e você mergulhar fundo, se entregar de verdade. Não é só você vir na igreja participar de um culto, é você se envolver com Deus, com a palavra. É você parar de fazer uma oração rasa. Tem gente que ora que parece que está chamando um gato. Como é que chama um gato? Você passa perto da pessoa, a oração dela é assim. Você tem que falar, abra sua boca, fale com Deus. Você está na igreja. Aqui é um lugar de oração. É uma oração rasa. A pessoa, ela é superficial. Ela não conhece nada da Bíblia. Ela não tem intimidade com Deus. A pessoa participa da reunião, mas ela não lembra mais nem o que foi pregado. Ela veio na reunião, mas ela veio participar de mais uma reunião. Você tem que sair do raso. Você tem que deixar de ter uma fé superficial e se aprofundar nas coisas de Deus. Se entregar. Amém, pessoal? Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de quebrar as correntes do inferno. Hoje é noite de levantar homens e mulheres que por onde passar vão libertar almas, vão curar os doentes, vão influenciar pessoas. Nós somos de Deus. Você carrega a presença de Deus, pessoal. Você tem que crer nisso, que Deus está com você. Você recebe essa palavra? Você foi chamado para carregar a libertação, o poder que liberta. Você foi chamado para brilhar como luz no meio das trevas. Você foi chamado para andar como Pedro. A sua sombra será um instrumento nas mãos de Deus. A sua presença vai impactar outras pessoas. Se você crê, se posicione agora, entregue sua vida, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida e te encher. E você verá que não só a sua vida será transformada, mas você também vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus, para transformar outras vidas. Amém? A sombra de Pedro libertava, curava. E a sua? A sua vai libertar também. Amém, pessoal? A sua presença também vai colocar o diabo para correr, vai dissipar as trevas. Porque hoje aqui você recebe a presença de Deus. Você vai sair daqui hoje diferente. Você não está aqui ouvindo essa palavra por acaso. A partir de hoje, o Espírito Santo vai estar com você. Amém? Fiquem de pé.